E aí galera, tudo tranquilo? Na paz? Pedro aqui mais uma vez passando para compartilhar algo que eu acho que vai ser interessante para você. Eu venho conversando com algumas pessoas a respeito do porquê a gente não se fala mais olho no olho, face a face, principalmente a respeito do Evangelho. Se você não sabe, eu sou cristão, seguidor de Cristo, creio em Cristo, creio que Ele é o Filho de Deus e eu sou pastor de uma igreja. E às vezes eu fico me perguntando por que essa interação não acontece mais. Óbvio que a nossa sociedade mudou, os meios de comunicação mudaram, nós nos tornamos de certa maneira escravos da telinha, a gente vive conectado na telinha, mas nós precisamos aprender a contextualizar. Então, também essa é uma razão para eu compartilhar as coisas aqui. Enfim, ao longo do tempo eu venho assistindo muita gente, pessoal que coloca conteúdo na internet, e cheguei à conclusão, na minha pouca experiência, que o que falta na verdade é a gente falar de Cristo. Falta falar de Cristo. A gente fala de muita coisa, muito assunto motivacional, tudo isso é muito bom, mas falta o falar de Cristo, o básico aqui, ó, só Bíblia, é o que falta. Então, como a minha obrigação não é encher o copo de todo mundo, mas esvaziar o meu, encontrei aqui nesse veículo de comunicação uma maneira de esvaziar meu copo. Se você curtir, você pode pegar esse conteúdo e esvaziar no copo de outra pessoa também. Eu recentemente li a Carta aos Hebreus, te recomendo ler a Carta aos Hebreus, é uma carta magnífica, você vai aprender muita coisa, vamos dizer que é um espelho inverso de Levíticos. Ali ele começa a carta dizendo que antigamente Deus falava conosco através de profetas, através de anjos, através de sacerdotes, mas hoje ele fala através do próprio Filho. Eu e você temos acesso a esse sacerdote, que não é um sacerdote de mentirinha, ele sofreu como nós, então ele entende o nosso sofrimento, ele passou pelo que nós passamos, ele se entregou por nós, se tornou a fonte da nossa salvação. Portanto, quando a gente entende tudo isso, nós devemos deixar de lado as coisas elementares, prosseguir para o alvo, sempre tendo fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Enfim, uma carta magnífica. Na nossa igreja nós estamos passando por Efésios. Semana passada eu preguei a penúltima mensagem da série, a 14ª mensagem, sobre a armadura de Deus, é o final da carta de Efésios, no capítulo 6. Essa semana teremos um pouco mais. E agora, na minha devocional, estou lendo Atos, na tentativa de entender por que a igreja crescia de tal maneira aqui e nos nossos dias a igreja não cresce, só incha. A gente transfere membros de uma instituição para outra, de uma denominação para outra, mas raramente a gente vê o crescimento que se vê aqui. E eu estou convencido que a gente não vê o que está escrito aqui porque nós não vivemos o que está escrito aqui. A gente não vê acontecer nos dias de hoje o que aconteceu 2000 anos atrás, porque nós não vivemos nos dias de hoje o que nós vivemos há 2000 anos atrás. E eu não estou falando da gente se isolar numa comunidade rural e nada disso. Nós temos um contexto urbano, a sociedade é diferente, mas os princípios são os mesmos. Então em Atos, por exemplo, eu estou lendo Atos na minha devocional, estou à altura do capítulo 8 agora, fascinante. É sempre bom a gente ler e reler. A Bíblia é o único livro que a gente lê repetidas vezes e continua aprendendo. Então, Atos capítulo 1 fala ali sobre a inauguração da igreja. É algo que eu sempre falo com a galera, o Novo Testamento não começa em Mateus. O Novo Testamento começa em Atos. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João é a história de Jesus e Jesus ainda cumpria a lei. Então, o Novo Testamento, a nova aliança começa em Atos. E ali as coisas começam a mudar. Então, no primeiro capítulo ele fala a respeito da vinda do Espírito Santo, porque Jesus subiu, mas disse, eu não vos deixarei a sós, mandarei para vós um Consolador, que vai te lembrar das coisas que eu já te ensinei. Então o Espírito Santo vem, e aí começa a nova aliança, os sinais, os milagres, para reafirmar o apostolado dos discípulos, o que é maravilhoso. Nós confundimos muito isso nos dias de hoje. E aí, Atos capítulo 2, 3, vai falando da convivência da comunidade, fala que a frase que a gente usa na nossa série, se todos participarem de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Então ali em Atos você vê todos participando de tudo, voluntariamente, ninguém é forçado a fazer nada, não tem dízimo forçado, não tem oferta forçada, não tem nada disso, tudo é voluntariamente. As pessoas, eu quero fazer, e aí resolvem fazer. Aí a gente vê a história decorrendo ali nessa vida em comunidade, vê a consequência de quem quer mentir, como Ananias e Safira. Depois dessa consequência a gente vê outras coisas fascinantes, mas me chamou a atenção aqui o capítulo 7 e capítulo 8, particularmente de Atos,
no capítulo 7, a pregação de Estevão. Quando Estevão está para ser apedrejado, o primeiro mártir daquela época, ele está para ser apedrejado, Saulo, que se torna Paulo, assistindo tudo, gerenciando o processo todo, liderando a perseguição da igreja. Mas Pedro dá o discurso, Estevão dá o discurso dele, e no discurso dele ele não prega Jesus. Olha que louco, ele não prega Jesus. Ele começa lá na história de Abraão, e começa no chamado de Abraão, né? Adão no jardim, Abraão, Moisés, e assim ele vai passando pelos personagens do Antigo Testamento, falando que os fariseus, ou os israelitas, ou israelenses, rejeitaram os profetas, e ele termina o discurso. E ele fala, assim como os nossos antepassados fizeram, vocês também estão fazendo. E aí na hora que entra o choque, ele fala, eu vejo a glória do Senhor. Ele nem precisa falar de Jesus. E aquilo ali começa a perseguição que foi responsável pelo espalhar do Evangelho. Vai aí uma coisa interessante. Às vezes aquilo que nós achamos que é perseguição, para Deus é distribuição. Olha que louco. O que é perseguição para nós, para Deus é uma maneira de distribuição, a distribuição do Evangelho. E aí no capítulo 8, fala-se da história de Filipe um pouco, quando Filipe vai pregando pelas cidades. Um mago, eu achei interessante essa manhã, postei uma foto no Instagram, um mago vê o que ele vai fazendo, os sinais, e fica encantado. E até o mago se rende, o mago que usava das suas artimanhas para enganar as pessoas, ele se rende ao poder do Evangelho. E qual foi a observação que eu fiz? Quando o Evangelho é pregado genuinamente, sem adição de nada, sem colocar camada além de nada, a fórmula é Jesus, mais nada é igual a tudo. Quando o Evangelho é pregado dessa maneira, até as forças demoníacas se rendem. Olha que louco. Até aqueles que eram contra se rendem. E aí interessante é que esse mago, depois de ver esses sinais, ele começa a andar com os discípulos. Pedro e João chegam na cidade, e aí ele vê que Pedro e João começam a curar as pessoas, e nesse processo de cura, quando eles colocam as mãos sobre as pessoas, o Espírito Santo vem sobre as pessoas, o mago fala, poxa, eu quero isso daí também, quanto custa? E aí nós podemos trazer isso para o nosso dia, na barganha, na palhaçada que a gente vê dentro das igrejas, onde a bênção de Deus é comprada, é condicional. Se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo por você. Isso está tudo errado. Não devemos falar disso, não devemos defender isso, está tudo errado. Isso é heresia, isso é apostasia, isso é tudo que você pode imaginar de errado, menos o Evangelho. E aqui, quando ele fala isso, Pedro e João viram para ele e falam assim, que você pereça junto com o seu dinheiro. Você morra junto com o seu dinheiro, porque você não pode comprar essas coisas. Você deve orar para que Deus tenha misericórdia de você, para, se possível, te livrar da morte. E aí ele fala, não, orem vocês então, porque eu não sou nem digno de eu mesmo orar. Então fiquemos atentos para isso. Eu estou aqui no capítulo 8, na minha devocional, foi muito legal. Depois continuo, já temos aí 9 minutos. Espero que você tenha curtido. É um conteúdo um pouco extenso, mas acredito que pode servir de bênção para você também. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Domingo, 9h30, estaremos lá na capela. Venha participar. Vai ser um prazer te receber, você que está nos visitando. Nós vamos continuar falando do capítulo 6 da armadura de Deus. Já eu coloco um videozinho aí falando sobre o que nós vamos falar. Um abraço. A paz.